Vocês estão quase pra me matar. Então, finalmente, vou continuar a história. O dia que eu conheci meu marido. Se você ainda não assistiu a primeira parte desse vídeo, eu vou deixar o link bem aqui. Assiste lá e depois volta aqui pra assistir essa continuação. Então, onde foi mesmo que eu parei? Ei, gente, eu não lembro. Eu esqueci de falar pra vocês uma coisa muito importante. Durante a nossa conversa lá, quando eu expliquei pra eles aonde era o local pra eles irem, eu vi que era sério mesmo, eles estavam bem preocupados. E eu tinha essa noção de que eles não encontrariam uma pessoa que pudesse ajudar falando inglês. Não é em todo canto que a gente encontra uma pessoa que fala inglês fluente no Brasil, né? Eu falei assim, caso vocês precisem de ajuda, esse aqui é o meu Face, vocês podem mandar mensagem ou algo assim. Foi aí que eu fui embora pra casa, falei pra minha mãe que tinha acontecido, que muita coincidência eles terem topado comigo naquele momento, porque eu não acredito que eles encontrariam uma pessoa assim que pudesse ajudar eles a falar inglês dessa maneira. Eles foram muito... Na época eu falei assim, eles tiveram muita sorte. E aí eu almocei, isso era meu horário de almoço, eu lembro de almoçar, e aí eu fiquei com... Sabe quando a gente fica rindo sozinha, pensando? E aí eu voltei pro trabalho e tal, já era no turno da tarde, e eu não comentei com ninguém do meu trabalho. Eu fiquei tão assim... boba, eu acho. E aí que foi no final da tarde, chegou uma mensagem no meu celular, né, pelo chat do Face. E era o Thiados. Ele falou pra mim nessa mensagem que eles haviam ido lá e agradeceu muito a minha ajuda, disse que conseguiram resolver e tal. Eu tava também assim, curiosa, sabe? Era uma coisa tipo, especificar ele. Sabe quando a gente quer saber o que essa pessoa faz? Quem ela é, de onde ela é? Era uma curiosidade nesse sentido. E aí a gente continuou conversando. Aí foi que ele me explicou o trabalho dele, o que eles estavam realmente fazendo ali e tal, que eu consegui entender realmente todo o contexto. Ele me explicou que ele estava indo embora dali há umas 3 semanas. Eu acho que tanto ele quanto eu, como ele me fala, nós dois sentimos uma coisa muito diferente, muito forte. Existe uma frase que fala assim, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Isso é muito verdade, pra ver o quanto era o nosso destino a gente se encontrar. Esse dia que eu bati com eles lá na frente do meu trabalho foi uma segunda-feira. Eu tinha uma das minhas melhores amigas que ela via me chamando pra sair porque eu tinha acabado de sair de um relacionamento. Então ela sempre me chamava, vamos sair e tal. Eu lembro dela ter me convidado no sábado pra uma festa. Isso o sábado antes da segunda-feira, prestem bem atenção. Ela me chamou pra ir pra sair. E eu super, tipo, numa vibe meio bad, não quis, né? E aí no domingo eu fui pra casa dela de dia ainda. Ela com a irmã e outras amigas haviam ido juntas pra um lugar e tinha dado tudo errado. Elas acabaram batendo num lugar, tipo, bem nada a ver. Que tava tendo um show. E lá nesse local que elas foram parar, na noite, elas conheceram uns estrangeiros lá. Só que quando ela me contou essa história, ela foi uma coisa assim tão por alto e eu... Sabe quando a pessoa tá contando uma história e a gente não tá muito interessado em saber? Porque eu ainda tava com a cabeça meio pra baixo, assim, por conta de ter saído de um namoro meio recente. Eu não tava muito entusiasmada com essas coisas. E aí depois ela já mostrou que eles estavam trocando mensagem, algo assim. E aí eu ajudei ela a traduzir o que ele tava falando, mas tipo, foi isso, sabe? Eu não dei... Tanto que eu não dei atenção pra isso, que eu, tipo, não gravei foto, não gravei o rosto dele. Se eu não me engano, acho que nem apareceu o rosto dele direito no perfil dele. Na segunda, quando eu encontrei com eles, fazia um dia apenas que isso tinha acontecido. Eu nem lembrei do que tinha acontecido, dela ter conhecido um pessoal. Porque eu acho que se eu tivesse lembrado, eu ia ficar tipo, pô, é lógico que eram eles. Porque não é muito comum a gente encontrar estrangeiro ali na minha cidade. Mas eu fiquei tão ali naquele momento... não sei, eu fiquei tão assim envolvida naquela hora ali que eu não me veio isso na cabeça, tipo, de maneira alguma. E aí, com os dias conversando com o Thiadas, ele falou que ele viu no meu Face a mesma pessoa que estava conversando com o amigo dele, que eles haviam conhecido, na verdade o amigo dele conheceu lá numa festa no sábado e tal. E gente, eu fiquei tão chocada, a gente ficou tão assim... Hoje em dia, nós dois conversando, nós dois sabemos que era a vontade de Deus a gente se conhecer. Mas nessa época não tinha, a gente ainda estava se conhecendo, ele conversando, e eu fiquei, nossa, como eu tinha que conhecer ele. Já estava marcado todo aquele desencontro e ele
eles acabaram bater lá na frente do meu trabalho. Não existe isso ter sido coincidência. Foi isso, a gente passou a conversar, aquele frio na barriga não foi embora, continuou. Na verdade, ele aumentou cada vez que a gente trocava mensagem. Ele voltou pra Turquia, e aí o interesse aumentou um pelo outro. Eu queria saber tudo da vida dele, queria saber tudo da minha vida. Nessa história, a minha mãe muito preocupada. Minha filha, quem é essa pessoa? O que ele faz? Você não sabe se é verdade e tudo. Quando eu vi, a gente já tava, acho que, apaixonado. Eu confesso pra vocês que no início eu não pensava muito além, assim. A verdade é que algo dentro de mim dizia que eu devia continuar a conversa com ele, e toda aquela vontade de conhecer, de saber mais sobre ele, não era uma coisa ruim, mas existia uma pontinha de um pensamento que, vamos dizer, que fosse a minha razão, que dizia: o que você tá achando que vai dar essa história? Pessoa que mora super longe, vocês de países diferentes, cultura diferente, religião diferente, idioma diferente, pra que eu vou continuar conversando com alguém que eu sei que não vai dar certo, que mora do outro lado do mundo? Mas era uma coisa assim que nenhum dos dois podia controlar. Ele voltou pro Brasil, mas dessa vez só pra me ver, e foi quando ele conheceu minha família, conheceu minha mãe. Um ano depois eu conheci a família dele, e aí as coisas estavam bem sérias. Foi quando ele me pediu em casamento, depois de um ano e pouco. E depois de mais um ano, nós casamos, que foi no ano de 2014. Inclusive, nós nunca chegamos a contar pra ninguém, além da minha mãe, a história toda, como eu contei hoje pra vocês. Porque é um momento muito especial pra gente na nossa vida, que a gente sempre guardou com muito carinho, assim, entre nós dois. E a gente sempre planejou o dia que a gente tivesse nosso filho, nossa filha, a gente iria contar pra ele ou pra ela, hoje no caso pra ela. Mas eu sei que vocês tinham muita curiosidade, tinham muita vontade de saber, e eu acho que vocês mereciam. Quem já me acompanha aqui há bastante tempo no canal sempre pediu esse vídeo, e embora foi um pouquinho difícil, sim, porque eu sempre me emociono bastante pra falar sobre isso. Não foi fácil a nossa jornada até aqui. Nós passamos momentos difíceis, sim. Pela distância mesmo, porque durante 2 anos a gente ficou nessa vai e volta, Brasil-Turquia, mas eu sempre entreguei tudo na mão de Deus, e eu sabia que Deus tinha um plano. Se fosse a vontade dele, a gente ficaria junto. Não foi uma decisão fácil. Eu saí do Brasil, e embora eu não tivesse ainda terminado uma faculdade, mas eu tava com a minha vida com um rumo totalmente diferente. E depois que a gente se conheceu, a minha vida mudou completamente de rumo. Eu tive que recomeçar tudo do zero aqui na Turquia, mas esse ano no dia que a gente segurou a nossa filha, sabe? No dia que eu peguei a Melinha no meu colo, eu tive plena certeza de que Deus é maravilhoso e Ele planejou tudo isso pra gente. Nós somos muito abençoados por estar aqui hoje e com a nossa família do jeito que a gente sempre sonhou. Acreditem que não existe distância, não existe idioma, cultura, não existe nada que impeça um amor verdadeiro de acontecer. Se for a vontade de Deus, se for amor de verdade, pode ter certeza que vocês vão ficar juntos. Assim como a gente tá aqui hoje. E a prova maior disso é a nossa filha. Um presente maravilhoso que a gente ganhou de Deus. Eu não queria me emocionar, então eu já vou parar o vídeo por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu tô, assim, terminando esse vídeo meio calma, porque eu fico sempre emocionada quando eu falo sobre isso. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui no canal. Curte aqui o vídeo se vocês gostaram. E eu quero convidar vocês a me contarem se vocês têm uma história de amor. Não precisa ser uma história de amor especificamente de um país pro outro, de uma cidade pra outra, de um vizinho pro outro. Toda história de amor vale a pena, e eu quero que vocês compartilhem aqui comigo. Eu vou amar saber a história de amor de vocês. E se vocês ainda não têm, pode acreditar que isso vai acontecer na vida de vocês mais cedo ou mais tarde. Um beijo e até o próximo vídeo.